Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, como também a todos da sua casa. Muita paz, muita luz, muita vida de Deus para você, como também para todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo, e hoje é sábado, né? Sabadão, né? A palavra sábado significa descanso, né? Mas nem todo mundo está descansando hoje, né? Tem muita gente trabalhando, né? Para quem trabalha de segunda a sexta, hoje é descanso. Ou não, né? Tem gente que tira o dia de folga para poder fazer reparos, para poder resolver as coisas que se encontram pendentes, né? Mas enfim, hoje é sábado, e sábado, né, é o dia que nós combatemos as castas malignas. Né? Fazia tempo que eu não fazia live aos sábados, mas por ordem do Espírito Santo, por ordem do Senhor Jesus, do Deus vivo, estou eu aqui para estar unindo a minha fé juntamente com a sua. É importante você ter alguém que possa unir a fé com a sua. Jesus Cristo, por exemplo, ele disse: o que dois de vocês ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra, será concordado nos céus. Então você precisa pelo menos de uma pessoa aqui na terra para estar concordando com você. Amém? É importante você ter alguém para estar contigo, para orar, para interceder. A palavra diz: é melhor serem dois do que serem um, porque um caindo, o outro o levantará. Né? A palavra fala lá em Gênesis, né? Deus olhou para Adão e falou assim, né? Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então quando fala não é bom que o homem esteja só, tá falando do ser humano, né? O ser humano precisa de alguém, né? Seja quem for, né? O ser humano ele precisa de alguém para poder se unir com ele. Lá em Gênesis capítulo 11, fala da Torre de Babel e fala que os homens, né, o povo, era como se fosse um só. E Deus de lá de cima, né, Deus dos altos céus, ele olhou para os construtores, né, da torre, para os homens que estavam construindo a Torre de Babel, e Deus disse assim: ninguém poderá impedi-los. Eles são como se fossem um só homem. Ninguém poderá impedi-los. Ninguém pode impedir o intento deles. Se não fosse Deus ali para descer, né? Se Deus não descesse, que Deus disse: eia, desçamos e os confundamos. Se Deus não descesse, ninguém iria conseguir impedi-los de realizar o intento. Qual era o intento deles? De construir uma torre até que chegasse aos céus. Né? Deus ele reconheceu, né? Deus ele disse, né? Deus ele falou que eles iriam conseguir realizar o intento deles se ninguém os impedisse. Aliás, Deus ele disse: ninguém poderá impedi-los. Ou seja, só Deus pôde impedi-los de realizar o intento. Então, quando Jesus ele fala de concordância, Jesus ele fala nesse sentido, né? Que ninguém pode impedir duas pessoas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Ninguém pode impedir, né? Pessoas que estão na mesma fé, no mesmo propósito, pessoas estando ali unânimes, ninguém pode impedir o intento, né? Então, eu estou aqui para unir a minha fé juntamente com a sua, para você ser testemunha. Jesus Cristo ele disse: ser-me-eis minhas testemunhas. Então eu estou aqui para unir a minha fé juntamente com a sua, para que você se torne testemunha de Jesus Cristo, para que você venha glorificar a Deus através do seu testemunho. Tá bom? Então eu quero pedir a você nesse momento, eu peço nesse instante a você que você prepare um copo com água, ou se não uma garrafa com água, peças de roupa, toalha de rosto, toalha de banho, fã do travesseiro,
currículos, carteira de trabalho, chave de casa, chave do carro, chave da moto, números de processos de causa na justiça, para que nós possamos estar apresentando, consagrando, né? Apresentando a Deus no final do clamor, no final da oração. Você que está me assistindo pelo Facebook, né? Pelo Face, se você está aqui pela primeira vez, tem a opção de você me seguir, ative o sininho para você ser notificado, ser avisado de quando eu postar, aliás, de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Face. E você que está pelo YouTube, canal Denison Souza, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Para você ser notificado, avisado de quando eu postar vídeos aqui pelo canal. E você que já é inscrito no canal, me ajuda aí no crescimento, no engajamento, tá bom? Dos vídeos, compartilhe os vídeos, convida aí os seus familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, tá bom? Convida aí eles para que eles venham se inscrever no canal, para que eles venham participar, tá bom? Dessa corrente de oração, né? Falando em corrente de oração, nós estamos no propósito da abundância, propósito da abundância, né? João capítulo 10, versículo 10, parte B, está escrito: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então tenha fé, esse ano vai ser ano de abundância, tá bom? Ano de abundância, ano de prosperidade, ano de fartura, ano onde você vai vencer toda a escassez espiritual, na área física, na área emocional. Glória a Deus. Então é isso. Eu quero nesse momento estar ministrando a palavra ao teu coração. Antes de nós orarmos, antes de interceder, eu quero ministrar aqui a palavra. Então, abra a palavra aí no livro de Esdras, tá bom? Livro de Esdras. Esdras fica um pouquinho antes do livro de Salmos. Vem Esdras, depois de Esdras vem Neemias, depois de Neemias vem Esther, depois de Esther vem o livro de Jó e depois vem o livro de Salmos, tá bom? Então faz isso, abre aí a palavra em Esdras capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 21, tá bom? E você que está pelo Face, pelo YouTube, já compartilha esse vídeo, tá bom? Convida aí seus familiares, colegas de trabalho. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, tá bom? Para você achar, fica quase no meio da Bíblia, porque os Salmos, ele fica quase no meio da Bíblia, os Salmos, né? Livro de Salmos. Então é um pouco antes do livro de Salmos. Antes de Salmos, nós temos Jó, temos Esther, temos Neemias, e antes de Neemias vem Esdras, tá bom? Então vamos lá, Esdras capítulo 8, versículo 21, e está escrito assim, ó, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus. Então jejum é para isso, tá? Jejum é para você se humilhar. O que acontece no jejum? No jejum você coloca o teu corpo, a tua carne, a natureza, né, a sua natureza caída, né, a natureza pecaminosa, você coloca sobre o domínio do Espírito. O corpo passa a estar sobre o domínio do Espírito. De qual Espírito? Do Espírito Santo. Quando você vai para o jejum, o teu corpo se torna submisso ao Espírito de Deus. A palavra diz que o nosso corpo ele deve ser oferecido a Deus em sacrifício vivo. Quem fala isso é o apóstolo Paulo. Paulo ele diz que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Então o nosso corpo ele é oferecido a Deus em sacrifício, é no jejum. Por isso que Jesus Cristo, quando ele esteve lá no deserto, pelo período de 40 dias, e no momento que ele foi ali tentado por Satanás, pelo diabo,
O diabo chega para ele e fala assim: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você não é filho de Deus? Está passando fome, está passando necessidade. Filho de Deus passando fome? Ué, se você é filho de Deus, então você tem o poder de Deus. Então, com o poder de Deus, com o poder que você tem, pelo fato de ser filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus tinha poder mesmo para transformar pedras em pães. Quando o diabo ele sugeriu que Jesus transformasse pedras em pães, aquilo ali não foi uma sugestão à toa, não. O diabo ele sabia. O diabo ele sabia que Jesus Cristo ele tinha poder para transformar. Lembra de Jesus Cristo transformando água em vinho? Jesus ele transformou água em vinho. Jesus ele fez com que um elemento, né, que nós conhecemos como H2O, né, a água, Jesus ele transformou a água, ele transformou a água em vinho. E assim como ele transformou a água em vinho, ele poderia muito bem ter transformado pedras em pães. Porque o que acontece? Jesus, como filho de Deus, Jesus ele poderia modificar a matéria, como ele fez com a água, né? Ele fez com a água, né? Com a água ele transformou a água em vinho e ele poderia mudar, transmutar, mudar a matéria, fazer com que as pedras se transformassem em pães. Aí o Espírito Santo me fez lembrar aqui que Jesus ele fala, né? Se eles não clamarem, as pedras clamarão. Que os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: mandem com que eles se calem, dizendo para que o povo se calasse, né? Os discípulos. Aí Jesus falou assim: se eles não clamarem, as pedras clamarão. Aí tem gente que entende que Jesus estava falando de linguagem figurada, não. Assim como Jesus Cristo, ou melhor, Deus, né? Deus o Pai. E Jesus Cristo também, né? Porque Jesus estava ali com o Pai no momento da criação do primeiro homem, né? De Adão. Assim como Deus, ele deu vida a um boneco de barro, porque eu e você, nós somos bonecos de barro. Já está comprovado pela ciência que o nosso corpo ele é constituído de inúmeros elementos que existem no barro, na terra, né? O mercúrio, enfim, eu não lembro aqui agora em detalhes, mas muitos metais, muitos elementos que existem na terra, no barro, existem no nosso corpo. Então nós somos bonecos de barro, né? Somos bonecos de barro que fala, que anda, né? Que se movimenta. E Deus ele soprou sobre o boneco de barro, né? Que nós conhecemos como Adão, nosso primeiro pai, né? E ele passou a ser alma vivente. Então, assim como Deus deu vida a um boneco de barro, Jesus, quando ele falou a respeito das pedras clamarem, ele estava falando literalmente que as pedras poderiam começar a falar. É que nem aquele desenho, né, do Walt Disney, né? Você vê que xícaras falando, colher falando, garfo falando. Então, quando Jesus falou de pedra falar, pelo menos eu entendo que foi de maneira literal. Ele quis dizer que realmente, se os discípulos não clamassem, ou as crianças, enfim, o povo que estava clamando, dizendo Hosana, né? Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aí disseram para ele, ó, os fariseus, né? Diga a eles para que eles se calem. Aí Jesus disse: se eles não
não clamarem, as pedras clamarão. Então você vê, o jejum ele é para subjugar o teu corpo, a tua carne. Então Jesus estava lá no deserto e Jesus ele falou, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém de Deus. E é a mais pura verdade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. E por isso o jejum. O jejum é para isso. O jejum é para você abrir mão do alimento por um período. E no período que você abre mão, você se dedica às coisas espirituais. Por meio da palavra, por meio da oração, por meio do louvor. E nisso você se fortalece interiormente. É o que Paulo fala, né? Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, ele é o que? Ele é edificado, ele se fortalece. Então diz aqui Esdras, né? Esdras capítulo 8, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Jesus ele se humilhou. Ele se humilhou por 40 dias. Por 40 dias. Antes de ele começar o ministério dele publicamente, ele se humilhou por 40 dias. Foi um jejum parcial. Ele abriu mão de comida, né, de alimento. E ele ficou por 40 dias só no líquido, só bebendo, né, só consumindo líquido, água. Então diz aqui, ó. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho, pedimos caminho. Então você que está aí com o caminho trancado, com o caminho travado, e deixa eu só lembrar aqui, é porque o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora, Deuteronômio capítulo 28, está escrito: se ouvirdes, pois, a voz do Senhor teu Deus, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e obedecerdes todos os seus mandamentos, então essas bênçãos, todas estas bênçãos, virão e correrão atrás de ti. Então as bênçãos, elas correm atrás de nós. Não é a gente que corre atrás da bênção. Tem gente que corre atrás da bênção, mas não é para correr atrás da bênção. Deus, quando fala que as bênçãos correrão atrás de nós, ele quer dizer o seguinte, que ao obedecermos a ele, nós nos tornamos como imãs de bênçãos. Você já viu o imã? O imã ele atrai o ferro, né? O metal. Então, Deus, quando ele fala lá em Deuteronômio 28, que as bênçãos correrão atrás dos que obedecem a ele, que obedecem a sua voz, ele está querendo dizer que a pessoa vai se tornar como um imã. A pessoa se torna como um imã, passa a ser um imã, espiritualmente falando. E aí, o que acontece? A pessoa ela atrai para a vida dela as bênçãos. Precisa a pessoa correr atrás de bênção. Tem uma palavra no livro de Salmos, o salmista, né? O salmista ele fala assim: em vão é acordar cedo e dormir tarde, e comer pão de dores. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é aquele que trabalha. Então, não é pelo esforço do braço humano que a pessoa ela vence. Mas a pessoa ela vence quando ela se submete a Deus, quando a pessoa obedece a Deus, quando a pessoa se humilha, porque aqui está falando de humilhação, né? Para nos humilharmos. Apregoei ali um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Essa palavra face, o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora, né? A palavra diz lá em Lamentações de Jeremias: coloca o teu rosto no pó, e quem sabe para ti haverá esperança. Os judeus quando eles jejuavam, e até hoje eles fazem assim, não é só os judeus não, os judeus,
Os muçulmanos, eles têm o hábito, né, o costume de colocarem o rosto no pó. Porque quando você coloca o rosto no pó, os anjos estão vendo, os demônios estão vendo, e os únicos que não devem ver, que não precisam ver, são os homens, né? Jesus Cristo, ele fala: e o teu Pai que te vê em secreto. Mais importante do que orar em público é orar no secreto, né? Em público é assim, quando estamos no coletivo, né? No coletivo. Mas se você tem particularidades, se você tem coisas pendentes, se você precisa de Deus de resposta, Jesus, ele fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto publicamente te recompensará. Então, é importante fazer a oração de maneira coletiva, se reunir com pessoas, mas também é importantíssimo você no secreto, você o quê? Só Deus te vendo, só os demônios e os anjos, só o mundo espiritual te vendo, ninguém mais te vendo, só Deus, o diabo, os anjos, os demônios, só o mundo espiritual te vendo, você ali, ó, rosto no pó e se humilhando. Mas no caso de Esdras, foi um jejum coletivo, né? Foi um jejum coletivo. Ele orou com os que estavam ali com ele. Mas, como eu disse ainda agora, mais importante do que o coletivo é o quê? É no privado. Tem gente assim, né? Tem gente que só ora na igreja, só lê a palavra na igreja. Se tem jejum coletivo, né? O pastor vai e convoca a congregação para todos jejuarem. Aí a pessoa ela vai e participa. Mas ela, por exemplo, em casa, onde deveria orar, onde deveria ler a palavra, onde deveria fazer um culto doméstico, o pessoal não faz, né? Então, assim, o jejum é para se humilhar, colocar a face no pó. E aí o Esdras, né? O Esdras diz mais aqui, ó: para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Então ele pede, ele diz aqui, ó, para pedirmos caminho direito para nós, ou seja, para termos um caminho sem ter impedimento de nada, para que não tenha impedimento de nada no nosso caminho. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, para os nossos filhos. É importante, né? Você que é pai, você que é mãe, jejuar pela vida dos teus filhos. Jó, por exemplo, ele jejuava. Ele jejuava e ele sacrificava pelos seus filhos. Sabe o que é sacrificar? Ofertar. Ele ofertava. Eu vejo que tem pessoas, por exemplo, que criticam, né? Eu não vou citar aqui a denominação, mas tem uma denominação que, por exemplo, faz tal de fogueira santa, né? E eu acho que tem pessoas que só de eu falar esse termo fogueira santa, já tem gente que já sabe de qual denominação eu estou me referindo. E tem gente que critica, né? Tem gente que fala mal. Mas o que acontece? A fé é uma coisa de fórum íntimo, é algo pessoal, né? Paulo até fala que tens fé para comer carne? Então não julgue aquele que tem fé para comer só legume. E o que come legume não julgue aquele que tem fé para comer carne, né? Paulo ele fala: tens fé? Tens fé em Deus? Então tenhas fé em Deus, em ti mesmo, né? Quem te constituiu juiz sobre o teu irmão? Quem te constituiu juiz sobre quem quer que seja? Fico vendo as pessoas preocupadas, né, com o que a outra faz ou deixa de fazer. Eu quero saber o que o outro faz ou deixa de fazer em nome de Deus, de Jesus. Eu fui chamado para pregar, né? Eu falo aquilo que Deus manda eu falar, aquilo que o Senhor ele me direciona a falar, a ensinar, a instruir, enfim. O próprio Deus fala lá em Ezequiel: queiram eles ouçam ou não, mas preguem, fale. Então, eu estou aqui na minha live, estou aqui na minha rede social, então eu tenho, segundo a liberdade de expressão,
né? Porque vivemos ainda em uma democracia. O Brasil é um regime democrático, ainda não é um regime de ditadura, né? Não é uma ditadura. Então eu, como cidadão, eu tenho liberdade de expressão, de expressar, por exemplo, a minha fé. Então eu estou aqui na minha live, estou aqui, né, na minha rede social, e as pessoas ouvirem e acreditar e ter a fé da qual eu tenho, isso é a escolha de cada um. É a escolha de cada um. Mas eu percebo isso. Eu percebo que tem pessoas que criticam. Ah, porque está fazendo sacrifício disso e sacrifício daquilo outro. Cada um vai na sua fé. Cada um vai na sua fé. E por que eu falei, né, até falei dessa questão de fogueira santa? Porque o Jó ele fazia como se fosse um tipo de fogueira santa, né? Ele sacrificava pela vida dos filhos, ou seja, ele ofertava a Deus. Ele ofertava a Deus. Tem uma passagem lá em Atos dos Apóstolos que fala sobre Cornélio. Atos capítulo 10 fala sobre Cornélio. Sabe o que está escrito lá? O anjo chega para Cornélio, o anjo de Deus, e chega para Cornélio e fala assim: as tuas esmolas e as tuas orações têm subido a Deus. Veja só, esmolas. O que é esmola? Esmola é a sobra daquilo que você tem, é o trocado que você tem do pão que você comprou, da compra que você fez, aí você pega e dá lá para o morador de rua. Isso é esmola. Então você vê, se nenhuma esmola, Deus ele tem na sua memória, ele tem, né, registrado o que você faz, né, na esmola. Imagina se for de uma maneira bem generosa, você fazendo pelo próximo, pelo semelhante. Então Jó ele sacrificava. Jó ele sacrificava a Deus. Jó ele ofertava a Deus. E aqui em Êxodo está falando sobre jejuar para pedir caminho aberto, né, para ter o caminho, para que no caminho não tenha nenhum empecilho, nenhum impedimento. E está falando também em pedir pelos filhos. E diz mais aqui, ó, para toda a nossa fazenda. O que é fazenda? Bens materiais. Tem gente que fala assim: ah, para que eu vou orar pela minha vida profissional? Para que eu vou orar pela minha vida financeira? Para que eu vou orar pela minha vida material? Eu só oro a Deus para que Deus me dê saúde, porque o restante eu corro atrás. Ou seja, a pessoa vai na força do seu braço. É como a palavra diz: em vão é acordar cedo. Não é que a palavra faz apologia. Pelo contrário, né? A palavra não faz apologia para que a pessoa tenha que ficar acordando meio-dia, dormindo até tarde, não. Os personagens bíblicos, se você for ver, Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, os apóstolos, enfim, Davi, o pessoal tudo acordava cedo. Era 5 da madrugada, 3 da madrugada. O pessoal tudo acordava cedo. Os mais antigos acordavam muito cedo, né? Eu lembro da minha avó, minha falecida avó, mãe da minha mãe. Ela acordava muito cedo, né? Então, assim, os mais antigos acordavam muito cedo. Hoje em dia as pessoas também, tem gente que acorda cedo e tem que acordar cedo por causa do horário do trabalho, né? Por causa do emprego. Mas a palavra diz: em vão é acordar cedo e comer e dormir tarde e comer pão de dores, né? Em vão é acordar cedo se Deus não tiver no negócio, se Deus não tiver com a pessoa. Por isso que a pessoa tem que orar pela fazenda. Aqui está dizendo, ó: apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos diante da face de nosso Deus. Então o jejum é para isso, é para nos humilharmos diante da face de Deus. E o jejum também é para pedirmos caminho aberto, pedimos pelos nossos filhos e pedimos pela nossa fazenda. Né? Você que está com uma obra parada aí, ó,
Você que está talvez com projetos engavetados. Você que talvez tem um desejo de ser empreendedor, empreendedora, ter seu negócio próprio, né? Tem que ir para o jejum. Lembrando que a comida ela é tida como um Deus por muitos. Paulo até fala, né? O Deus deles é o ventre. Então a comida é um Deus. A comida, quando você fica focado muito em comer, então a comida acaba se tornando um Deus. Aí a pessoa fica acima do peso, né? Enfim, existe uma série de fatores, existe uma série de coisas maléficas que faz com que a pessoa passe a viver quando a pessoa ela foca só na comida, né? E o diabo ele odeia, você sabia? O diabo ele odeia que a pessoa que qualquer pastor fale nesse assunto sobre o jejum, porque o diabo ele sabe que ele perde batalha quando a pessoa ela vai para o jejum. Jesus ele deu a receita. Jesus, quando veio aqui na Terra, ele veio aqui na Terra exatamente para nos dar o passo a passo, né? O passo a passo. Jesus ele veio para nos dar o passo a passo, nos passos de Jesus. E quais são os passos de Jesus? Quais são os exemplos que Jesus ele deixou? Oração. Jesus orava de madrugada. Jesus orava às 3 horas da manhã, entre 3 e 6 da manhã. Jesus ia para lugares isolados, ele ia para o monte. Tem um monte de Irajá que eu vou de vez em quando. Agora que eu estou morando mais próximo, quase eu não vou mais. Quando eu morava distante, ia mais. Mas independente do monte, porque o poder não está no monte não, tá? Você que está me assistindo, você que está ouvindo essa palavra, entenda, o poder não está no monte não. Sabe onde é que está o poder? No isolamento. Você tem que se isolar de todo mundo. Tem gente que acha que é o monte, não é o monte não. Se fosse assim, né? Jesus não teria dito, entra no teu quarto e tranca a tua porta, tranca a tua porta. Pastor, não tem porta no meu quarto, bota uma porta no teu quarto, pô. E se tranca no quarto mesmo. E tira um período pelo menos no mínimo de 6 horas. 6 horinhas. 6 horinhas. Entendeu? Aproveita a internet e bota aí 1 hora de louvor, depois 1 hora de pregação e vai se enchendo de Deus. E se enchendo, se enchendo. Mas não fica só em vídeo, não. Não fica pegando coisa só mastigadinha, não. Vai na palavra, vai na fonte. Pega o livro de Salmos, pega o livro de Provérbios. Começa a meditar em Salmos, Provérbios, em Mateus, Marcos, Lucas e João, para que você conheça mais de quem é Jesus Cristo, né? Tem muita gente que não lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem muita gente que lê Salmos, Provérbios, lê outras passagens bíblicas, mas o Evangelho mesmo, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem pessoa que quase nem lê. Então, faz isso. Faz isso. Entendeu? Faz isso. Faz um jejum de período de 6 horas. Tem gente que fala, é muito puxado, 12 horas. Então faz 6 horas, pô. Se você não consegue ficar pelo menos 6 horinhas sem se alimentar, sem comer nada, então a coisa está muito séria, hein? Então a comida se tornou realmente o teu Deus. Como Paulo diz, né? O Deus deles é o ventre. Não consegue ficar 6 horas sem comer nada. Deve estar com verme, né? Tem que ver isso aí. Né? Apesar que quando a pessoa está com verme, a pessoa pede muito doce, né? Normalmente verme pede muito doce. Mas, para nós concluirmos aqui com essa palavra e nós irmos para a oração. O Esdras, ele fala aqui, ó. Apregoei um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Então o jejum é para se humilhar. Para se humilhar. Ah, pastor, eu estou trabalhando, eu posso fazer jejum? Pode, ué. Você fala com Deus no espírito. Sabe o que é espírito? Aqui, ó. No teu entendimento. Tu tá ali no trabalho, mas tu tá ligado com Deus, tá falando com Deus.
Está fazendo o teu almoço, está fazendo as tarefas de casa. Você está ligado com Deus. Entende? Se for em casa, você tem que fazer as atividades. Que tem que adiantar o almoço, tem que fazer isso, aquilo, outro. Coloca um louvor e vai fazendo as atividades. Entendeu? E se você trabalha fora, mesma coisa. Pensamento em Deus. O que Paulo fala? Paulo ele diz assim: tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é, né, digno, nisso pensai. Então você vai ficar pensando e falando com Deus, em pensamento, em espírito. É que nem Jesus. Jesus ele estava lá diante de Pilatos e depois também diante de Herodes. E Jesus estava em jejum, você sabia? Da madrugada de quinta-feira para sexta, Jesus ele estava em jejum. A última refeição de Jesus foi na quinta-feira à noite, com os discípulos. Aí Judas se levantou já cheio do diabo, cheio de Satanás, né? Que Satanás entrou dentro dele. E Judas foi lá entregar a Jesus. E Jesus realizou a ceia e após a ceia ele foi para o monte com seus discípulos. Quando ele chega lá no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo, depois dali da ceia, né, ele entra num processo de jejum. Sabe quando é que Jesus ele volta a comer? Depois que ele ressuscita. Jesus ele ficou da quinta-feira após a Santa Ceia até o momento que ele ressuscitou sem comer nada. O Evangelho fala que quando ele ressuscitou, ele fala assim: tem alguma coisa para comer? Que ele chega para os discípulos, né? E para provar que ele não era um espírito, que era ele mesmo em carne e ossos, menos sangue, porque o sangue ele derramou todinho na cruz do Calvário. Aí Jesus ele chega e fala assim: ó, tem alguma coisa para comer? Aí deram para ele um pedaço de peixe com mel. Aí ele foi e comeu, para provar que era ele mesmo. Mas será que ele estava com fome? Eu creio que não, que ali ele estava com o corpo glorificado, né? A gente, quando tiver um corpo glorificado, assim imagino eu, futuramente, quando a gente tiver um corpo glorificado, quando o Senhor ele nos der um corpo glorificado, nós não teremos que comer para passar a fome. Nós iremos comer por prazer. Não iremos comer para passar a fome. Pelo menos eu entendo e interpreto assim. Pelo menos eu tenho esse entendimento quanto a isso. Não iremos comer para saciar a nossa fome. Não iremos beber para saciar a nossa sede. Mas iremos comer, iremos beber por prazer. Porque é prazeroso comer, né? É muito gostoso, é muito bom comer. Né? Pena que se a gente largar o freio, né? A gente fica acima do peso, colesterol alto, enfim, uma série de complicações se a gente largar o freio ao comer. Então Jesus, ele comeu um peixe, deram um peixe para ele, um pedaço de peixe com mel, e ele comeu para provar que não era um espírito, que era ele mesmo, o mesmo Jesus que foi crucificado na cruz do Calvário. E Jesus ele ficou em jejum de quinta-feira até domingo. De quinta-feira até domingo ele ficou em jejum. Além dos 40 dias de oração que Mateus registra, e Lucas também, e Marcos também, menos João. João não dá o relato dos 40 dias de Jesus, não. Mas Mateus, Marcos e Lucas, sim. Além dos 40 dias de jejum, Jesus também ele jejuava regularmente. Porque Jesus ele falou assim para os discípulos assim: se a vossa justiça não exceder dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E Jesus, ao falar sobre os fariseus, Jesus ele disse que o fariseu ele jejuava 2 vezes por semana. Como é que eu sei disso? Como é que nós sabemos disso? Bem, Jesus ele conta a parábola do fariseu e do publicano. 2 homens subiram ao templo
Um era publicano, o outro era fariseu, e o fariseu ele fala: porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Até aí tudo bem, né? Jejuar, dizimar. Lembrando que o dízimo é um voto, tá? Dízimo é um voto. Eu falei na live de segunda-feira. É um voto. Assim como Jacó fez. Mas eles jejuavam e dizimavam, né? Os fariseus. Aí Jesus Cristo, ele fala que quem foi justificado, né? Foi justificado diante de Deus foi quem? Foi o que se humilhou, que foi o publicano. Chegou de cabeça baixa, né? Batendo no peito e dizendo: ser propício a mim, Senhor, que sou pecador. Já o fariseu não desceu justificado, não, mesmo dando dízimo. E tem gente assim, que mesmo dando dízimo, mesmo dando oferta, não é justificado, não. Mesmo jejuando, não é justificado, não. Lá em Isaías capítulo 58, se eu não me engano, fala do jejum. Isaías fala a respeito do jejum, que muitos estavam jejuando para disputa, estavam jejuando para se mostrar aos homens. Jejum não é para isso, não. Jejum é para você se humilhar. Não é para você se exaltar. Não é para você achar que é mais santo, mais santa. E tem gente que tá nessa vibe, né? Jejua para querer mostrar que é mais santo, que é mais santa. E o jejum não é para isso. O jejum é para se humilhar. Jesus Cristo, ele disse: aquele que a si mesmo se humilhar, por Deus será exaltado. Na carta de Pedro, né, em uma das passagens, né, em uma das cartas do apóstolo Pedro, Pedro ele fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão poderosa de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. E exaltar no tempo oportuno pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano. A gente não sabe quando Deus irá exaltar, mas que ele vai exaltar, vai. Só não se sabe quando, né? É no tempo dele, não é no nosso. Então Jesus ele fala, né, do fariseu, que o fariseu jejuava 2 vezes por semana, dizimava. E Jesus ele fala que os seus discípulos, os que são dele, devem exceder, devem ir além do que os fariseus. Então, Jesus, certamente, ele jejuava mais do que 2 vezes por semana. É o que eu falo para as pessoas que acompanham o meu ministério. Eu falo: tá num propósito de oração? Jejua 3 vezes por semana no mínimo, segunda, quarta e sexta, ou se não terça, quinta e sábado. Pelo menos um período de 6 horas, ou se não, da hora que vai dormir até o horário de meio-dia. Tem gente que... isso é o diabo, sabia? Isso é o diabo. Assim como o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, o diabo busca convencer a pessoa do contrário do que a palavra ensina. A pessoa fica pensando assim: vou jejuar para quê? Quer dizer que eu ficar sem comer tem efeito no mundo espiritual? Quer dizer que se eu ficar sem comer 6 horas ou 12 horas, isso aí vai ter resultado para mim na minha vida profissional, financeira, na saúde, na vida amorosa, na vida familiar, na vida espiritual? Sim. Sim. Você não está vendo. Você não está vendo. Mas já já você vai ver o resultado da oração com jejum. Então essa é a palavra. Essa é a palavra para o meio e para o teu coração. O jejum é para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para ali pedirmos caminho aberto, caminho direito. A palavra diz aqui, o versículo 22, Esdras 8, 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Por enquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam o bem. Está vendo o que Esdras está dizendo? Está vendo a declaração de Esdras? Ele fala: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Então o jejum é para o teu bem. Jejum é para o teu bem espiritual e para o teu bem físico, que eu já falei, que eu vou falar agora. O jejum ele te beneficia tanto espiritualmente como fisicamente. Depois você dá uma pesquisada no Google,
ou no YouTube, procura pesquisar sobre jejum. Quais são os benefícios do jejum para o corpo? Para o corpo. Você vai se surpreender. Entendeu? Lembrando que o jejum é um estilo de vida. É um estilo de vida espiritual e um estilo de vida também para a sua saúde física. É um estilo de vida para a sua saúde espiritual e para a sua saúde física. Então o jejum ele te beneficia de duas formas. Te beneficia espiritualmente, porque teu espírito ele fica forte, ele se torna inabalável, né? Pode ser o próprio Beelzebul, pode ser o próprio Satanás em pessoa, o rei do inferno diante de você. Você vence. Porque você no jejum, você está no Espírito. E quando você está no Espírito, Jesus está contigo e você está com Ele. Você se torna um com o Senhor no Espírito. Paulo fala a respeito de que nós nos tornamos um com o Senhor no Espírito. E isso acontece no jejum, isso acontece no sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o nosso jejum. Você está entendendo esse ensinamento? Está entendendo? É como eu sempre falo, não adianta chegar e falar eis que te digo, eis que te falo. Beleza. É até uma profecia pura e genuína, vinda do Espírito Santo. Mas só receber profecia já é o suficiente? Não, eu tenho um montão de profecia que eu recebi do Senhor, você sabia? Deus já usou profetas, Deus já usou tantas pessoas para falar comigo, ó, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Mas não vai eu para a oração e para o jejum, não. Não vai, se Esdras não fosse para a oração e para o jejum, ele não ia conseguir reconstruir Jerusalém. Está dizendo aqui o capítulo 8, ó, a lista dos que voltaram da Babilônia. Sabe qual é o significado de Babilônia? Lugar de caos, de confusão. Aí a pessoa quer sair do caos, quer sair da confusão, mas não vai para a oração, não vai para o jejum, não quer pagar preço. Daniel ele teve que ir para a oração e para o jejum, para que Deus viesse cumprir a profecia que foi feita pelo profeta Jeremias. Deus usou o profeta Jeremias para profetizar, ó, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Vocês vão ficar cativos, mas depois de 70 anos eu irei trazê-los de volta a Jerusalém. O Esdras, ele sabia disso. Você sabia que o Esdras sabia da profecia de Jeremias? O Esdras sabia, certamente sabia. Neemias certamente sabia. Aliás, Esdras e Neemias, eles vêm logo após a Daniel. Logo após Daniel. Né? Daniel é anterior. Daniel ele é anterior a Esdras e a Neemias. Aí Daniel orou a Deus por 21 dias. Orou e jejuou. E veio a resposta. Tempos depois, Deus mandou Neemias para Jerusalém para reconstruir o muro. Para reconstruir o muro. Não foi para reconstruir a cidade, não. Para reconstruir o muro. Depois Deus foi e mandou Esdras com o povo para reconstruir a cidade. Você está vendo o processo? Primeiro, Daniel foi e jejuou para que Deus cumprisse a profecia de Jeremias, de que após 70 anos o povo iria voltar do cativeiro. Aí depois de Daniel, veio Neemias. Aí Deus colocou no coração de Neemias o desejo de ir lá para Jerusalém e reconstruir os muros. E aí ele foi lá, reconstruiu os muros. Foi cerca de 52 dias, se não me engano, que levou para reconstruir os muros. Depois de Neemias veio quem? Veio Esdras. E Esdras já veio com o povo. Sendo que antes de ele vir, ele convocou o povo para que o povo jejuasse. Ele apregoou um jejum para que o povo, ele e o povo pudesse o quê? Se humilhar diante de Deus, diante da face de Deus. Para que Deus o quê? Para que Deus removesse todo empecilho do caminho, para que os seus filhos fossem abençoados e para que toda a fazenda também fosse abençoada. Você está vendo a importância da oração e do jejum? Do jejum e da oração? Então essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a palavra para o meu e para o teu coração. Já vai dar meio-dia e eu vou orar. Tá bom? Mas deixa eu só terminar aqui o versículo 22.
Esdras 8, 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defender do inimigo no caminho, por enquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Então o jejum é para isso, tá bom? Para que a mão de Deus esteja sobre você, para te guardar, para te proteger, para te prosperar. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Você está vendo aí? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. É triste, né? É triste quando a pessoa deixa Deus. E você que está talvez afastada, Deus nesse momento está falando contigo. É hora de você voltar, é hora de você voltar para os braços do Pai, é hora de você voltar a ter comunhão com Deus. É hora de você voltar. Aí diz aqui o versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Está vendo? Primeiro, jejum. Segundo, oração. Aí diz aqui, ó. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Então, você que está aí no propósito aí, no jejum comigo, nós vamos orar. E Deus vai se movimentar. Deus vai agir. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. E é isso que vai acontecer agora. Deus vai se mover pelas nossas orações. Você crê nisso? Tem que crer. Jesus Cristo, ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Então essa é a palavra. Tem que ir para o jejum, tem que ir para a oração, para que assim Deus o quê? Ele se mova, para que assim a mão dele esteja sobre nós, para nos abençoar, para abençoar a nossa caminhada, para abençoar os nossos filhos, para abençoar a nossa fazenda. Então é isso. Essa é a palavra. Que você a receba de bom grado e que essa palavra venha produzir fé no seu coração e mudança de vida, e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Glória a Deus. 11h57 no ao vivo. 11h57, e eu quero nesse momento unir a minha fé juntamente com a sua. Estou aqui com o meu copo com água. Espero que você tenha preparado também o seu copo com água. Tenha preparado aí o azeite, peças de roupa. Vamos nesse momento nos unir pela fé? Então, ó, lá em cima, à direita do Pai, tem Jesus Cristo, intercedendo por nós. Aqui na terra, temos o Espírito Santo. E entre os céus e a terra, nós temos os anjos, guerreando, pelejando em nosso favor. Então, é momento de oração. Vamos determinar e a mão de Deus vai se mover em nosso favor. Permaneça no vídeo, que eu já volto orando, intercedendo. Nos unir pela fé? É o momento de nós determinarmos. Vamos determinar. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Quem faz é Jesus Cristo, tá? Quem faz não é Denison Souza, não é pastor A, B ou C, mas é a fé que nós depositamos em Jesus Cristo que opera, que realiza o milagre, a bênção, a vitória. Então vamos nos unir pela fé nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé deste teu filho, desta tua filha, deste homem, desta mulher, desta pessoa que ouviu a tua palavra. Está escrito que a fé ela vem. A fé ela vem, e ela vem pela ministração da tua palavra, pela pregação da tua palavra. Então, meu Deus, eu espero, assim eu almejo, eu desejo e muito, que a tua palavra tenha produzido fé no coração desta pessoa. Eu li na sua palavra que Esdras, ele apregoou um jejum para que o povo se humilhasse, para que ele e o povo se humilhasse diante da face do Senhor.
para que o Senhor viesse abrir o caminho, para que o Senhor viesse dar caminho direito, para que o Senhor viesse abençoar os filhos, para que o Senhor viesse abençoar a fazenda, para que a tua mão poderosa pudesse estar sobre eles, para guardá-los, para protegê-los, para livrá-los de todo mal. Porque Esdras, ele não pediu ajuda ao rei, ele não pediu guarda ao rei. E quem foi a guarda de Esdras e daquele povo que estava com Esdras para que eles fossem para Jerusalém? Foi os teus anjos. A tua palavra diz, está escrito, e ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito para te guardar em todo o caminho. E foi isso que aconteceu com Esdras, foi isso que aconteceu com o povo que estava com Esdras, e é isso também que irá acontecer com esta pessoa, meu Pai, a partir de agora. Que os teus anjos, que são espíritos ministradores, que estão a serviço daqueles que haverão de herdar a salvação, que os teus anjos estejam, meu Deus, no caminho que esta pessoa ela se encontra. Essa pessoa, meu Pai, que está com um caminho travado, com um caminho, sabe? Ela quer ir adiante, ela tem colocado força, mas ela não tem conseguido. Mas não é na força do braço, não é na força física, mas é na força do teu espírito, é na força do Senhor que nós avançamos e conquistamos para louvor do teu nome. Então, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu vou usar de autoridade agora para determinar, para profetizar, para dar ordem, meu Deus, para que esses espíritos, porque tem gente que não acredita, mas há espíritos opressores, há espíritos malignos, há espíritos que causam bloqueio, impedindo da pessoa avançar, impedindo da pessoa conquistar, impedindo da pessoa realizar. A tua palavra diz que Daniel, ele orou para que a promessa se cumprisse, para que a profecia se cumprisse. Depois veio o Neemias. Neemias teve o desejo no seu coração de ir até Jerusalém e construir o muro. E ele foi lá e construiu, ele foi lá e dependeu do Senhor para construir, e ele construiu. Depois veio Esdras, e Esdras ele fez essa oração. Esdras ele falou com o Senhor para que o Senhor viesse abençoar a caminhada deles, para que o Senhor viesse guardar os filhos, para que o Senhor viesse guardar a fazenda, para abençoar tudo. Por isso ele convocou o povo, convocou a todos para ir para o jejum. E o Senhor fez com que Esdras conseguisse terminar a obra, terminar a construção, a reconstrução de Jerusalém. E está escrito lá em Ageu, né? Está escrito, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aí eles conseguiram reconstruir a cidade, e aí eles conseguiram reconstruir o templo que foi destruído há 70 anos atrás. Então, meu Deus, assim como o Senhor foi com Daniel, com Neemias, com Esdras, que o Senhor também seja conosco, que o Senhor também seja com esta pessoa, para que essa pessoa, meu Deus, veja o milagre na sua vida profissional, financeira. Essa pessoa que está com os caminhos trancados, com os caminhos amarrados, que essa pessoa vença, meu Deus, a inveja, o olho grande, o espírito sim do atraso, o espírito, meu Pai, sim, da inveja. Que o Senhor venha, meu Deus, ajudar essa pessoa a ter caminhos abertos, sim, na sua vida amorosa, na sua vida familiar. Que essa pessoa venha, meu Deus, ser próspera, abençoada na sua vida física, sim, na sua saúde. Que ela venha vencer, meu Deus, vencer essa enfermidade que tem causado sofrimento, que tem causado dor, que tem feito com que essa pessoa venha gastar até mesmo o que não tem, como aquela mulher lá do fluxo de sangue, que ela gastou toda a sua economia por 12 anos sofrendo, por 12 anos, sabe, buscando a cura e não conseguindo, mas ela teve encontro com Jesus Cristo. E o teu Filho Jesus Cristo deu a ela perfeita saúde. Na mesma hora, no mesmo instante, o sangue estancou. Na mesma hora ela se viu curada, ela se viu sarada. Então que essa pessoa também, meu Pai, venha a ser beneficiada, venha a ser agraciada pelo Senhor, meu Pai.
pelo teu poder, que ela venha alcançar cura para o corpo, cura para a alma. Essa pessoa que tem sofrido com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, talvez com desejo de suicídio, sai daí, Satanás! Sai daí, espírito que trabalha na mente, colocando dúvida, colocando sim pensamentos de autodestruição. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te repreendemos. Seja repreendido esse espírito de frieza, espírito de desânimo, espírito que faz essa pessoa ficar apática, desanimada, sem força para orar, sem força para jejuar, sem força para ir para cima. O teu filho Jesus Cristo, ele disse, meu Pai, que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Então não permita que essa pessoa esteja caída, prostrada, desanimada, mas toma ela pela mão direita e coloca ela de pé, fortalece ela, meu Pai. Como está escrito, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus, eu vou usar de autoridade agora. Eu vou determinar para que o mal seja expulso, para que o mal seja arrancado. Se houver, oh meu Deus, alguma ação maligna, se houver, meu Deus, alguma ação diabólica em alguma área da vida dessa pessoa, esse mal ele vai sumir, ele vai desaparecer e vai desaparecer agora. Quando eu determinar daqui, o Espírito vai alcançar essa pessoa e o milagre vai acontecer. E vai acontecer para louvor do teu nome. Como diz o salmista, não a nós, Senhor, mas ao teu nome daremos glória. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora. Coloca, meu Deus, virtude, coloca unção e coloca poder na minha mão direita, para que quando eu estender a minha mão, o mal seja arrancado, ainda à distância. Até porque quem arranca, quem destrói, quem dá liberdade ao Senhor. Então, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, com a minha mão estendida, aonde quer que essa pessoa esteja, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, aonde quer que essa pessoa esteja assistindo. Demônio que está na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, que se encontra alojado na mente do filho, da filha, do pai, da mãe, do esposo, do marido, em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de enfermidade, espírito espírito de miséria, de amarração, espírito sim, de suicídio, de morte, de depressão, espírito de briga, de contenda, de discórdia, espírito do vício. Eu digo agora, todos os espíritos sejam atraídos agora para a mão poderosa de Jesus Cristo, Deus vivo, e sejam amarrados no mundo espiritual, sejam atraídos para a mão poderosa de Jesus Cristo e sejam queimados. Queima, Jesus, queima esses espíritos, queima esses espíritos causadores de sofrimento, que causa sofrimento, dor, lamento, miséria, frieza. Sejam queimados agora pelo fogo do Deus vivo e sejam lançados no abismo, nas trevas exteriores, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que no lugar, meu Pai, dos espíritos maus, que haja somente a presença poderosa do teu Espírito. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então seja livre, seja liberto, seja curado, seja próspero, seja bem-sucedido, receba saúde, receba paz, receba alegria, receba descanso para a tua alma, se veja fortalecido, fortalecida, receba virtude, receba unção e receba poder do Pai das luzes, poder que vem do alto, poder do Espírito Santo do Deus vivo. Receba e tome posse. Ligado na terra e ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho
e para a glória do Deus Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos lá? Faz assim com a sua mão, estenda a sua mão em direção à minha mão e diga: coloca poder, Senhor, coloca virtude, coloca nesse momento o poder que Jesus Cristo disse que iria acompanhar aos que crescem. Em meu nome expulsarão o mal e curarão os enfermos. Então coloca nesse momento o poder do Senhor sobre a minha mão direita. E quando eu colocar sobre o alto da minha cabeça, que seja a mão do Senhor sobre mim, como também sobre todos da minha casa. Assim, meu Deus, eu consagro a minha mão ao Senhor e creio pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então coloca a mão nesse momento. Coloca a mão nesse momento sobre o alto da sua cabeça e você vai fazer a seguinte declaração. Repita as palavras que eu vou dizer agora, mas fale com toda a sua fé. Que todo mal no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, em todos os meus caminhos, na vida de todos da minha casa, que todo mal, em o nome do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo, joga a mão para o alto com toda a sua fé e diga: sai, vá para o abismo e para as trevas exteriores e nunca mais volte, nem para minha vida, nem para nenhuma área da minha vida, e nem para a vida de nenhum dos da minha casa. Agora coloque a mão sobre o alto da cabeça e faça a seguinte declaração com toda a sua fé. Diga: que haja luz sobre o meu espírito e que haja paz e alegria sobre a minha alma e que haja perfeita saúde sobre o meu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, e que a vida abundante que Jesus Cristo prometeu e que a salvação do Senhor seja sobre mim e sobre todos da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos beber da água nesse momento? Vamos lá, vamos beber da água. Você que pôde preparar a água. Vamos lá, primeiramente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a virtude e o poder do Espírito de Deus penetre no teu corpo, na tua carne, no teu sangue, nos teus órgãos vitais, por meio desta água. Que esta água seja um santo remédio para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, meu Deus, eu te peço, abençoe o azeite, peças de roupa, tudo que foi separado, que tudo seja consagrado ao Senhor. Que o teu poder, a tua virtude, seja sobre todos os elementos. Sobre as pessoas apresentadas nas fotos, currículos, carteira de trabalho, chave de casa, do carro, da moto. Que tudo seja consagrado, abençoado pelo poder do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém? Então é isso. Creia e tome posse, tá bom? Fé é assim, você crê e aquilo acontece. Não deixe que a dúvida é um espírito, sabia? A dúvida é o próprio Satanás, é o próprio mal, tentando te convencer do contrário daquilo que você recebeu da palavra de Deus, daquilo que você recebeu do Senhor. É uma luta, é uma guerra constante entre a carne e o espírito. Não tem jeito, né? O mal ele vai tentar te convencer de todas as formas
de que você não está curado ainda, que você não está liberto, mas fé é uma decisão, fé é uma escolha. Foi por isso que Jesus Cristo ele disse, é sim, sim ou não, não. Sim, sim ou não, não. Então tem que crer, tá bom? Então creia e tome posse, tá bem? E creia, tu darás o teu testemunho de fé, de milagre, de bênção e de vitória. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando, são 12h15, já estamos aí com 1 hora aproximadamente de live, e eu vou estar terminando, e só retorno agora amanhã, tá? Amanhã, domingão, retorno no horário provavelmente de 3 da tarde, tá bom? 3 da tarde provavelmente, sempre é o horário de domingo normalmente sempre é às 3 da tarde. Então, com a permissão do Senhor, retorno às 3 da tarde, para estar orando, intercedendo, para clamar a Deus, para que Deus faça justiça. É o domingo da justiça do tribunal do Deus vivo, tá bem? Então, eu vou estar terminando, mas antes deixa eu abençoar aqui os semeadores, tá bom? Deixa eu agradecer aqui antes de orar, agradecer os semeadores. Fica aqui, né, a minha gratidão, né? Eu venho aqui nesse momento agradecer em nome de Jesus Cristo, porque eu sou representante de Jesus Cristo. Eu represento Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo ele disse assim, aquele que recebe um profeta meu, olha só, ele fala meu, ele fala que o profeta é dele. Ele fala, aquele que recebe um profeta meu, ele fala assim, Jesus ele fala assim, aquele que recebe um profeta meu, um discípulo meu, na qualidade de profeta, na qualidade de discípulo, será recompensado. Você nunca viu Jesus, eu já vi, eu só não vi a face dele. Aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Moisés não conseguiu ver a face de Deus, porque Deus falou, se tu veres a minha face, Moisés, certamente tu morrerás. Então eu não vi a face de Deus, mas assim, a face do Senhor Jesus. Mas por visão, em uma visão gloriosa, eu vi ele, né? Mas você nunca viu Jesus, né? Um dia a gente vai ver ele. Todo olho verá. Mas quando você olha para mim, ou quando você olha para qualquer representante de Jesus Cristo na Terra, você está vendo o Senhor. Você vê Jesus naquele que representa a Ele. Você vê Jesus naquele que representa Jesus. Então, quando você olha para mim, quando você olha para Denison Souza, você está vendo Jesus, sabia? Você sabia disso? Sabia não? Eu sou a imagem de Jesus Cristo aqui na terra para você. Então Jesus ele fala, aquele que recebe um profeta meu, um discípulo meu, será recompensado, será, né, abençoado por Deus o Pai. Jesus ele fala, aquele que me servir, o Pai honrará. Então fica aqui como representante de Jesus Cristo, como um dos representantes, né? Eu não sou o único. Né? Como Deus falou para Isaías, Deus chegou para Isaías, não, para Elias. Deus chegou para Elias e falou assim, Elias, você está pensando que está sozinho, Elias? Eu ainda tenho 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Eu tenho, né? O verbo de, é a palavra de possessão, né? Eu tenho. Então Deus falou para Elias, eu tenho 7.000 profetas que ainda não se dobraram a Satanás. Que Baal é Satanás, né? Eu ainda tenho 7.000 profetas que não se dobraram ao diabo, a Satanás, ao império das trevas. Né? Então, Deus ele ainda tem. Eu não sou o único. Há outros também na face da terra, né, que são representantes do Senhor Jesus. E Jesus Cristo ele fala que todo aquele que abençoa qualquer ministério que o representa será recompensado. Ele fala, receberás 100 vezes mais no tempo presente, com perseguições, porque o inferno se levanta, mas se levanta para cair, né? Com perseguições e no futuro com a vida eterna. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os semeadores do Deus vivo
E eu quero nesse momento orar, interceder pelos semeadores. Eu quero unir a minha fé com a fé dos semeadores. Pedir a bênção da qual não acrescenta dores e não traz desgosto sobre a vida dos semeadores. Meu Deus, abençoe a todos os semeadores, meu Pai. Todos os semeadores do Senhor, semeadores do Deus vivo. Que todos sejam abundantemente recompensados, ricamente recompensados. Que o Senhor abençoe o trabalho das mãos, que o Senhor abençoe a despensa, que o Senhor abençoe a casa, que o Senhor abençoe, meu Deus, os filhos, o marido, a esposa, a todos da parentela, da família, daqueles que têm sido mantenedores desse ministério. Que a tua bênção, a bênção que enriquece, que não traz desgosto, que não traz dores, que a tua bênção seja sobre a vida de todos os semeadores. Faz, meu Pai, os teus filhos serem cabeça, faz os teus filhos estarem por cima, faz os teus filhos terem muito, porque tendo muito eles terão qualidade de vida, terão condições em fazer pelo próximo e, claro, poderão continuar patrocinando a pregação da tua palavra por meio desse ministério. Então abençoe de maneira poderosa, de maneira abundante a todos os semeadores. O Senhor diz, aliás, a tua palavra diz: engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. E ser servo do Senhor é também ofertar, é doar o que tem em mãos para a tua causa aqui na terra. Então abençoa, meu Deus. Cumpre a palavra que teu Filho Jesus Cristo lhe disse: aquele que me servir, o Pai honrará. Aquele que der um copo de água fria, ainda que seja um copo de água fria, um profeta meu, receberás recompensa, receberás galardão. Então que a recompensa, que o galardão, que a bênção do Senhor seja sobre todos os semeadores desse ministério. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe essa pessoa que talvez não tenha recursos. João Batista, que foi profeta também do Senhor, que foi teu profeta, e foi adiante do Senhor Jesus, ele disse: não há nada que o homem receba que não venha do alto. Ou seja, tudo vem das tuas mãos. Davi disse: recebemos das tuas mãos e te damos. Então, tudo vem das mãos do Senhor. Jesus Cristo, ele disse para Pilatos: o poder que tu tens sobre mim tem porque do alto lhe foi dado. Então, tudo vem das tuas mãos. Não há nada que o homem receba que não venha do alto, e é o Senhor que dá a semente ao que quer semear, ao que semeia. Então essa pessoa que tem o desejo, a vontade de semear e talvez não tenha, que o Senhor venha dar a semente, que o Senhor venha dar o recurso. E que quando chegar nas mãos dela, o recurso, o milagre financeiro, que ela lembre dessa oração, e ao lembrar dessa oração, em gratidão ao Senhor, ela venha, meu Pai, te honrar por meio desse ministério. Então assim eu apresento também a vida dessa pessoa que tem o desejo de contribuir, mas no momento não tem. Não tem agora, mas o Senhor irá prover, porque o Senhor é o Deus de toda a provisão. Assim, meu Deus, eu oro pela vida dessa pessoa, pela vida de todos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus. E é isso, eu vou estar terminando e retorno amanhã, com a permissão do Senhor, às 3 horas da tarde, com um domingo da justiça do tribunal do Deus vivo. Glória a Deus. Ó, busque jejuar, tá bom? Pastor, é muito puxado todo dia de manhã eu estar em jejum, eu vou ficar quase 50 dias, quase 40 dias sem tomar café da manhã, só vou almoçar, lanchar. Olha só, almoço, lanche da tarde e janta. Vai abrir mão só do café da manhã. Faz isso. Paga o preço. Pode ter certeza que você não vai perder nada. Aliás, tu vai perder talvez, né? Ajuda a perder peso, ajuda a ficar slim, ficar esbelto, né? Ficar em forma. Mas você só tem a ganhar. Se você for para a oração e para o jejum, você só tem a ganhar. Tá bom? Então busque estar todos os dias. Mas se não puder todos os dias, pelo menos segunda, quarta e sexta. Ou terça, quinta e sábado. Se esforce. E Deus vai te honrar. Assim como honrou Esdras. Esdras foi honrado.
Deus guardou Esdras e os que estavam com ele. E abençoou ele e os que estavam com ele. Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar os da sua casa. Mas para isso é necessário isso aqui, ó, um jejum para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho. Então vai para o jejum, vai para a oração e pode ter certeza que Deus vai honrar a sua fé em nome de Jesus. Na oportunidade, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com o maior número possível de pessoas, abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Já ia me esquecendo, né? A bênção sacerdotal e apostólica e o nosso grito de guerra. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos o dia mais esperado, né, pela igreja, talvez não pela humanidade, mas pela igreja, e todos nós que aguardamos o dia mais glorioso, né, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, declaramos com toda a nossa fé, amém. E graças a Deus, glória a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, Ele é conosco. Por isso vamos adiante, vamos em frente, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da nossa vitória. Um beijo no coração, um grande abraço, fique na paz, fique na bênção. E compartilhe o vídeo, compartilhe a live, abençoe vidas e receba a recompensa, galardão de profeta, tá bom? Se não é inscrito no canal, ó, se inscreva no canal, ative o sininho. Se não me segue no Face, só ativar o sininho também, tem a opção de me seguir, tá bom? E é isso. Deus abençoe, até a próxima live, querendo Deus.